Olá, eu sou o Igor Eu sou a Cecília. Eu sou o Lucas. Eu sou a Giovana. Eu sou a Jéssica. e nós vamos lhe contar agora um pouco sobre a indústria 2.0. Primeiro, o contexto histórico. A ocorrência da segunda revolução industrial se deu principalmente graças às revoluções burguesas, como por exemplo a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorridas entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções, pautadas nos ideais liberais e iluministas, foram responsáveis pelo fim do antigo regime e pelo fortalecimento do capitalismo. Agora, vou lhe falar dos processos internos. Este período é carregado de grandes inovações, de inúmeras mudanças na sociedade e nas formas de produção. As principais fontes de energias utilizadas aqui foram o petróleo, usado como combustível, e a eletricidade. Estes impulsionaram a melhoria dos sistemas de transporte. Os navios estão maiores e mais rápidos, os trens de carga passaram a circular por vários países do mundo e surge o avião. Estes aumentaram a circulação das mercadorias e pessoas. O desenvolvimento tecnológico em relação à comunicação também foi muito importante, com o surgimento do telefone, telégrafo e rádio. Surge aqui a necessidade de melhorar o processo produtivo, e é aqui que entra o Taylorismo e o Fordismo. Sobre isso eu posso falar que o Taylorismo surgiu a fim de elevar a produção industrial em cima das observações de Taylor, que constataram como muitos operários, por realizar as funções sem muita técnica, perdiam muito tempo com movimentos desnecessários. Assim, os operários deveriam ser instruídos segundo os métodos científicos, identificando perfis de processo e promovendo sua especialização, deixando o trabalhador alheio ao produto final. Para o rendimento máximo do trabalhador, era necessária motivação, sendo elas melhoria de salários, a redução da jornada de trabalho, os descansos semanais remunerados e as bonificações conforme a produção. Agora surge a gerência científica, que planeja e gerencia a força intelectual. Mas esse sistema recebeu várias críticas, onde comparavam o trabalhador a uma máquina e foi dito que o sistema era exploratório. Agora falaremos sobre as relações sociais. Primeiro, da questão trabalhista e a busca por direitos. Muitos dos direitos trabalhistas que nós temos hoje na sociedade, eles foram conquistados a partir do desenvolvimento da segunda revolução industrial. E as condições de vida de um operário do século XIX, principalmente nos países da Europa, que foi onde a segunda revolução industrial se desenvolveu, elas eram degradantes. E visando acalmar essa classe trabalhadora, que era composta de sindicatos e alguns outros movimentos trabalhistas, os governos eles buscaram interromper o crescimento de novos ideais revolucionários. Leis como a da jornada de trabalho de 10 horas e a participação dos operários no parlamento, que eram pautadas do movimento cartista na Inglaterra, elas foram incorporadas pouco a pouco. E entre os anos de 1860 e 1869, as reivindicações cartistas elas foram quase totalmente inseridas na Constituição inglesa. E o primeiro exemplo histórico de direitos trabalhistas, eles eram chamados de sociais. E eles foram consolidados no México em 1917, na Revolução Mexicana. A nova Constituição daquele ano possuía artigos que legislavam acerca do período de trabalho, que agora seria de 8 horas diárias, além de estabelecer um salário mínimo, que deveria sustentar o trabalhador e toda a sua família com dignidade. A Constituição de Weimar, que era a Constituição do Império Alemão, que foi promulgada em 1919, ela também garantia direitos sociais. E esses direitos trabalhistas seguiam as convenções da recém-criada OIT, que era a Organização Internacional do Trabalho. Ela fazia parte do Tratado de Versalhes e buscava uma relação entre o governo, o empregador e o trabalhador. Essa época ela foi marcada por um grande crescimento populacional, que foi o que acabou gerando a alta natalidade e o desenvolvimento da medicina. Houve também o crescimento das cidades, o que levou a questões ambientais gravíssimas, como a poluição das águas, poluição atmosférica e a própria questão do lixo. E o desmatamento ele acabou a se tornar muito preocupante. A Revolução Industrial trouxe uma série de condições inóspitas aos trabalhadores. Muitos equipamentos foram introduzidos no ambiente.
porém, não passa por qualquer tipo de adaptação para condicionar a novidade. Subitamente, muitos trabalhadores se viam expostos a uma série de condições inéditas e nada agradáveis, como exposição excessiva ao calor, má ventilação dos prédios, excesso de umidade, etc. É óbvio que muitos trabalhadores começaram a sentir os efeitos daqueles novos agentes no ambiente, tendo a saúde seriamente afetada e ainda correndo o risco de sofrer acidentes mais graves em vista da robustez dos novos equipamentos. Muitos trabalhadores se juntaram para realizar reivindicações por uma condição mais humanizada para se atuar nas fábricas. A partir daí, nasceram as primeiras medidas relacionadas à saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores. No início do século XIX, foram noticiados na Inglaterra os primeiros regulamentos para proteger a vida dos trabalhadores. Com a expansão da Revolução Industrial no restante da Europa, a Alemanha também editou normas semelhantes em 1839 e foi acompanhada pela França em 1841. A partir daí, outros países também foram implementando novas medidas para melhorar as condições no ambiente de trabalho.